Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que você me escuta, mas seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu falo com você, falo com o seu coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja agindo em você, para que você receba essa palavra do Senhor. A sua semana, teve aí os feriados, mas você chegou até aqui. Hoje, sexta-feira, onde nós oramos pela nossa vida financeira, apresentamos ao Senhor tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu, onde Deus fala conosco, nos mostrando nossos erros, nos dando esperança de que tudo pode ser restaurado e colocando em nós sabedoria, nos dando um direcionamento de como resolver as nossas pendências. E claro, contamos com Ele para realizar o impossível na nossa vida. Fazemos a nossa parte e cremos que Deus nos ajudará fazendo aquilo que está impossível a nós. Já abre a sua Bíblia, lá em Êxodo 12, no versículo 35 e 36. Vamos lá. Êxodo 12, 35 e 36. Você que tem uma outra demanda diferente, chega aqui pela primeira vez, pode procurar. Nós temos aí vídeos onde nós oramos por áreas específicas da nossa vida. Temos a terça-feira, onde nós oramos pelo milagre urgente, e você apresenta a sua causa, a sua demanda, diante do Senhor, a sua necessidade. Então já, sem mais delongas, vamos para o nosso ensino de hoje, que o Espírito Santo traz para nós. Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36 diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediram e despojavam os egípcios. Meus queridos, rapidamente, vamos contextualizar aqui. Nós estamos vendo aqui o povo saindo do Egito após a 10ª praga, onde todos os primogênitos do Egito são mortos. E nesse momento, o que Deus havia falado com eles no capítulo 10, se eu não estou enganado, 10 ou 11, onde Deus instrui Moisés a falar com o povo que quando eles tivessem saído do Egito, para que pedissem aos egípcios, todas essas coisas. E chegou o momento em que eles vão, sim, agora, fazer o que Moisés ordenou. Antes, nós vemos aqui Deus, no início do capítulo 12, firmando uma aliança com eles. Nós aprendemos isso lá na semana passada, na quarta-feira, se eu não estou enganado, nessa quarta-feira, isso. Bom, não me falha a memória, sobre as alianças que nós temos diante do Senhor, falando sobre casamento, Enfim, meus queridos, e aqui, esses homens e mulheres saem do Egito, de escravos, com roupas maltrapilhas, comendo pepinos, cebolas, vivendo descalço, morando em casebres, assim, uma vida de escravo daquela época, saindo agora com objetos de prata, de ouro, joias, roupas, rebanhos. Então, esse povo sai de lá totalmente restaurados espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Saem de lá com provisões e com riquezas. Mas, meus queridos, nós entendemos também que nesse ensinamento, Deus firma uma aliança antes do povo sair do Egito. Deus realiza 9 ações contra os deuses, entre aspas, do Egito. E antes da 10ª ação dele, que é essa aí dos primogênitos, Deus vai chamar o povo para uma conversa e vai instruir para eles, para que eles firmassem uma aliança, pegassem um cordeiro sem mancha, sem defeito e imolasse, pegasse o sangue, passasse na porta. Você conhece essa história. Isso estava mostrando ao povo
que enquanto o Egito chorava os seus primogênitos, aquele cordeiro estava pegando o lugar deles. E eles só estavam naquela situação de escravos porque eles se afastaram de Deus, afastaram dos ensinos do seu Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós estamos longe do Senhor e cometemos muitas decisões erradas, sabe? Talvez a nossa vida, decisões erradas nessa área financeira nos levou a isso. Talvez não. Talvez é só um momento difícil. Talvez é só a situação do momento. Talvez algo aconteceu em que a gente se desequilibrou financeiramente. Talvez nós precisamos de uma ação na área financeira porque nós precisamos de uma provisão a mais. Talvez está tudo tranquilo na sua vida e você, sim, administra bem. Você está apenas orando e zelando por isso. Ou às vezes você necessita que Deus haja nessa área financeira, liberando uma causa na justiça, liberando uma provisão que você tem orado a Deus, que você precisa dela, mas ainda você não tem condições de ter esse montante, essa quantia, você está precisando de um milagre. Então, coloque isso diante do Senhor. Mas entenda, se eu falo para algumas pessoas, ações nossas que nos levam a colher frutos ruins e amargos nessa área da nossa vida, mas não existe nada que Deus não possa restaurar. O que Deus fez aqui é vencer uma guerra contra os, teoricamente, deuses do Egito. É Deus provando para os egípcios e principalmente para o seu povo que aqueles ídolos que eles tinham nada podiam fazer por aqueles homens e mulheres egípcias e egípcios. E o espólio de guerra Deus deu para o seu povo. Entenda que naquela época, quando um exército vencia a guerra, ele saqueava o exército perdedor, então pegava tudo que era de ouro, pratas e precioso e levava com eles o exército vencedor. E chamava-se de espólio de guerra. Então, quando Deus vence a guerra e tem a vitória contra os ídolos do Egito, Deus saqueia o Egito, ou seja, Deus pega dos egípcios a sua vitória, o seu espólio, e dá para o seu povo. Então não existe nada que Deus não possa fazer por nós. Não existe guerra ou batalha que Ele entre em nosso favor e que Ele não tenha a vitória e nos entregue ela. Então, meu querido, minha querida, se você tem algo diante de Deus que você precisa colocar em arrependimento, o momento é agora. Se você tem uma demanda, uma causa que você precisa de uma vitória do Senhor na sua vida, que você precisa que Ele entre nessa causa, o momento é agora. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, em Tuas poderosas e preciosas, potentes mãos, eu entrego esta vida, Pai, que se arrepende agora. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas na área financeira, porque às vezes a gente só nega até a nossa oferta, o nosso dízimo. Pai, às vezes a gente olha para o nosso soldo e diz assim, nossa, é muito pouco, como que eu vou dar para o Senhor alguma coisa? Estou passando apertado. Às vezes nós necessitamos de usar a fé, Pai, e ofertar a casa do Senhor. Ofertar na vida de um irmão que tem necessidade, já tem trocado no nosso coração, mesmo que seja pouco. O Senhor quer sempre o nosso coração disposto a abençoar a obra do Senhor, a abençoar as vidas que o Senhor toca no nosso coração, para que nós possamos abençoar, ofertar na vida de um irmão, de uma irmã, ofertar na casa do Senhor, sim, na igreja nós congregamos, ofertar nas missões, enfim, Pai, para que a obra do Senhor, o Evangelho prossiga. E às vezes nós olhamos para nós, dizemos, nossa, é tão pouco, e temos deixado de viver as bênçãos nessa área, porque tudo é um princípio, Pai. E a palavra do Senhor nos diz que quando nós cumprimos esses princípios, nós recebemos essas bênçãos, Pai. Então, Senhor, que o nosso coração não esteja sim interesseiro, não, sim disposto, Pai amado, a ofertar, meu Pai querido, a doar aqueles que precisam e necessitam, mesmo que seja um pouco que nós temos, Pai, mas que tenhamos fé, Pai, para que isso aconteça. Senhor, em nome de Jesus, talvez nós temos, Pai, de alguma maneira cometidos erros nessa área financeira. Nos ajude a enxergar onde nós temos cometido esses erros, Pai. Onde nós temos, de uma forma inconsequente e imprudente, Senhor, agido de forma errada nessa área financeira. Hoje nós temos, talvez, gastado mais do que é necessário.
não temos sido diligentes e às vezes nós estamos colhendo frutos amargos nessa área. Mas o Senhor pode, Senhor, nos mostrar e nos dar sabedoria e nos ajudar a administrar aquilo que tem vindo em nossa mão. Esta pessoa, Senhor, coloca nas tuas mãos. Essa causa na justiça tem sido negada, Senhor, e é direito dela. Tem sido negado e é direito dela. Talvez ela está na justiça contra um órgão público, Pai. E às vezes contra o órgão público, Pai, é tão difícil às vezes as coisas acontecerem, as coisas irem para frente. É tanta burocracia, é tantas coisas que puxam para trás, mas essa pessoa está colocando na mão do justo juiz, que é o Senhor. É direito dela. Que o Senhor conceda esse direito dela, Pai. Que o Senhor entre, Senhor, nesta batalha, nessa guerra, Pai. Nesta peleja que ela apresenta nas suas mãos. Conceda a vitória. Senhor, move a papelada. Move a caneta na mão daquele que tem autoridade para assinar e dar a vitória a esta pessoa. Toca no coração, incomoda, Espírito Santo, a mente desse que tem autoridade concedida pelo Senhor. Para que ele reavalie, para que ele revise, para que ele olhe com consideração e com justiça para esta causa, Pai. Em nome de Jesus, declaro vitória sobre esta vida, sobre esta causa, Pai. Eu declaro a vitória para esse irmão, para essa irmã que ora. Senhor, nas suas poderosas mãos, Pai. Mãos, Senhor, que tirou aquele povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, Pai, da dura serviço. Essa pessoa precisa de uma provisão nesta área, Pai, na área financeira. Ela necessita, Pai, de ter uma provisão. Ela, meu Pai, que tem clamado ao Senhor porque ela precisa dessa provisão para algo que ela precisa fazer. Senhor, ela precisa de uma provisão para que ela possa adquirir algo que é sim lícito e é sonho, é desejo dela, Pai querido, para conquistar esta vitória. Ela precisa dessa provisão financeira. Ela precisa que algo seja sobrenatural venha acontecer nessa provisão. Ela precisa do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, haja segundo a sua vontade na nossa área financeira. Restaura, Pai, que possamos achar mercê diante dos nossos credores, para que possamos negociar nossas dívidas, Pai. Para que possamos, Senhor, quitar nossas dívidas e, Senhor, regularizar o nosso nome novamente, Pai. Que assim como esse povo achou mercê diante do Egito, pedindo objetos de prata, de ouro, e que o povo egípcio se disponibilizou a entregar tudo, que possamos achar mercê diante de nossos credores, para que possamos regularizar, quitar tudo aquilo que é dependência nossa, Pai. E o nome do Senhor seja glorificado. Segundo a sua vontade, haja nas nossas vidas, Pai. Nos dê vitória, Pai. Como tu deste ao povo de Israel. Nos dê um coração arrependido para reconhecer os nossos erros nessa área, Pai. E consertá-los diante do Senhor. Correr atrás daquilo que é de nossa competência. Deixando na mão do Senhor a ação tua, Pai. Que é certa para a glória do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo o seu fim de semana, meu querido e minha querida. Abençoa a sua noite, o seu dia, a sua madrugada, enfim, o seu coração, a sua alma receba o consolo do Senhor. Você já sabe, curte, compartilha. Se você achar que eu mereço, se inscreva no meu canal.